E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, não teria como ser diferente, porque, se você ainda não sabe, o deputado estadual por São Paulo, Arthur Moledo Duval, também conhecido como Mamãe Falei, esse rapazinho aqui no meio, no dia de ontem, teve uns áudios aí vazados com falas repugnantes sobre mulheres. Só que, meus amigos, isso que aconteceu é apenas a ponta do iceberg, é a ponta da pontinha do iceberg. A questão que envolve o MBL é muito mais profunda e obscura. A gente vai ter que comentar isso no vídeo de hoje. A própria ida do Arthur para a Ucrânia é muito estranha. Aquela foto, inclusive, que tá aqui, ó, bem pequenininha aqui, do Arthur sentado com as garrafas, a tal história do coquetel Molotov, bom, parece que não é bem assim. Inclusive, as pessoas conseguiram localizar onde a foto foi tirada. Mas, enfim, vamos ter que falar isso. Vamos ter que falar do Congresso do MBL, dos membros do MBL, né? Como é que essas pessoas interagem entre si. Vamos falar do seu Nando Moura também no vídeo de hoje, porque está intrinsecamente ligado ao Sérgio Moro, umbilicalmente ligado, e obviamente quem também não vai ficar de fora é o senhor Sérgio Moro, que ontem soltou uma nota, inclusive falando que vê possível crime nas falas do Arthur, só que tem uma coisa ainda mais interessante. A nota de Sérgio Moro diz muito mais sobre o Moro do que sobre o Arthur, ou talvez sobre as pessoas que estão por trás da campanha do Sérgio Moro, talvez uma articulação entre o Globo e o antagonista, e isso meio que pode ser deduzido através do horário de notas, publicações. Confusão é grande, e enfim, ainda vamos ter que falar do Renan Santos, que também postou algumas fotos em seu Instagram que revelam mais informações. Vamos ter que relembrar algumas coisas do Kim Kataguiri, e por fim, tem algumas pessoas ilustres que temos que voltar, né, a falar um pouco delas. Luciano Ayan e o Mônaco. Se lembram das pessoas ligadas ao MBL, que o MBL falava que não tinha nenhuma ligações com elas e foram presas no ano de 2020? Tem muita coisa pra gente falar, se segura. É a ponta do iceberg a questão da Ucrânia. O negócio é repugnante, mas vamos começar aqui. Quero começar, na verdade, inclusive, mostrando aqui uma coisa que eu vejo quase como um troféu. O Arthur Moledo Duval, ele me bloqueou ainda em 2020, no início do ano. E sabe qual o motivo? Eu fiz um vídeo à época que era um dossiê mostrando quem eram os assessores do então deputado estadual e quanto eles ganhavam e assim, as ligações que eles possuíam. E a gente vai ter que comentar isso no vídeo de hoje. Inclusive, um dos assessores do Arthur, que eu comentei lá atrás, continua trabalhando para ele. Eu até já adianto. Sócio, na verdade é ex-sócio do Luciano Ayan. Mas calma, a gente chega lá, vamos por partes. Pra quem não viu os áudios, eu não vou dar play aqui, eu me recuso, as coisas são absurdas e eu não quero nem que as pessoas precisem escutar, que ler é um pouco menos pior, né? Até porque o Metrópolis pelo menos teve cuidado de colocar um asterisco em algumas palavras, mas faço questão aqui de destacar apenas 2 parágrafos e eu quero ser bem rápido hoje, porque tem muita coisa pra gente falar, deve passar de 1 hora com certeza. É o seguinte, ó, em áudio Mamãe Falei diz que ucranianas são fáceis, pois são pobres. Realmente ele julga as pessoas, né, pelo seu próprio caráter, como se pobreza definisse alguma coisa. E tem 2 parágrafos, que são 2 áudios aqui, quem trouxe foi o Metrópolis, abro aspas, vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram cheia de inscritos funciona demais. Isso é repugnante. Não peguei ninguém, mas colei em 2 minas, em 2 grupos de mina, e é inacreditável a facilidade, diz o deputado, que é pré-candidato para ser governador do estado de São Paulo. Será que é isso a postura de alguém para comandar o maior estado do país? Assim, em termos de importância econômica, pelo menos. E o próprio Metrópolis, né, faz questão de lembrar, conta com o apoio do ex-juiz Sérgio Moro. Abre aspas, mano, estou mal, passei agora 4 barreiras alfandegárias, 2 casinhas para cada país. Eu contei, são 12 policiais, deusas, que você casa e faz tudo o que ela quiser. Eu estou mal, cara. Não tenho nem palavras para expressar. 4 dessas eram minas que você, se ela sabe fazer o número 2, você limpa com sua língua. Eu não, pelo amor de Deus, inacreditável. Assim que essa guerra passar, eu volto para cá. Olha só. Eu vou voltar fazendo um pouco da situação. O povo ucraniano, sabe, tendo que lidar com um grande problema. Estamos vendo uma tragédia no mundo. E esse daqui é o comportamento do aliado Sérgio Moro, que é ser o governador de São Paulo. E aí, vamos lá, né? Vejam só. Uma coisa que já choca é saber que o Mamãe Falei, ele tinha uma namorada. Após áudio sobre ucranianas, namorada de Mamãe Falei termina a relação. Isso é o posicionamento de alguém que está em um relacionamento? Cogitando trair a parceira? Enfim, né? E aí,
antes, horas antes, né, dos áudios terem sido vazados, o Renan Santos, junto com o Arthur Moledo Duval, gravaram um vídeo. E até já adianto, até para acompanhar o vídeo melhor hoje, o link do Telegram tá aqui na descrição. Todos os vídeos eu vou postar no Telegram. Você pode pausar o vídeo, ouvir no Telegram e vamos junto. Olha só. Lá dentro do território ucraniano. E a gente fez uma live e, cara, tá surpreendente o número de doações vindas do Brasil. Quer mandar um recado, Arthur? Continue porque é o seguinte, cara, o que vai calar a boca de todo mundo? O resultado, né? Pode falar o que quiser, meu irmão, só que se a gente fizer a diferença, acabou. Meu irmão, nós fizemos a nossa parte, nós fizemos a diferença. Então, tá nas tuas mãos, tá? A reputação da nossa viagem tá nas tuas mãos. E o Arthur está sendo bem claro nisso, porque a imagem do Brasil, a reputação dos brasileiros... Não tá das melhores, tá uma merda. Tá uma merda. O Bolsonaro cagou a nossa imagem aqui. Ele cagou a nossa imagem aqui. Você falar pra um cara que você é brasileiro e você é contra... Tá vendo isso? Ainda utilizaram a viagem, né, para criticar o governo Bolsonaro. Estão lá para salvar a imagem do Brasil. Bom, eles destruíram de vez, né? Eu espero que os ucranianos entendam que o Arthur Moledo Duval e o Renan Santos, eles não representam os brasileiros. Eles falam por eles, pelo MBL, por Sérgio Moro, Nando Moura, os amigos, né? A turminha deles. Mas vamos continuar. Aí vejam só. Arthur Duval está voltando da Ucrânia para o Brasil. E aqui as coisas já começam a ficar bastante interessantes, né? Tá chegando na manhã de hoje, de sábado, e diante de tamanha repercussão, as coisas vão se movimentando e com certeza, né, as próprias pessoas do MBL, os apoiadores do Arthur, queriam saber o que está acontecendo e agora o Arthur vai vir, não vai vir? E aí, o que é que vai fazer? Como é que vai ser a reação? Como é que a gente vai se defender? Como é que vai defender o indefensável? E aí a Bia do STF, ela trouxe aqui um áudio muito interessante, que é do Gabriel Bertolucci, coordenador estadual do MBL do Paraná. E ela fala, o Gabriel, coordenador do MBL do Paraná, acaba de comunicar que o pré-candidato Sérgio Moro, né, irá se pronunciar a respeito de suas declarações, né, amanhã, quando o seu voo chegar ao Brasil. É um cara que tinha informações privilegiadas. Olha só o áudiozinho aqui do Gabriel. Ô galera, o Arthur vai dar uma resposta oficial sobre o que tá acontecendo amanhã quando ele chegar no Brasil, ele tá em voo, entendeu? Ele vai fazer uma nota oficial. Só que o interessante disso tudo foi de onde esse áudio surgiu. A internet não perdoa, né? E você vai cavando uma coisinha aqui, cavando uma coisinha colar. E mais vazamentos aconteceram. O áudio do Gabriel é este daqui, ó. Cadê meu mouse? Eu tenho esse vídeo. Eu vou mandar esse vídeo também. Tá lá no Telegram pra vocês verem, no grupo. E olha qual é o nome do grupo. Moro e Arthur Duval. Quer dizer, na verdade não vou mandar porque tem os números de telefone, né? Eu não quero divulgar o número de telefone de ninguém. Eu vou mandar o vídeo da Bia. Moro e Arthur Duval 2022. É o grupo de apoio do Moro. Olha só. Ainda falando do grupo de apoio do Moro, você vê o seguinte, né? Essas pessoas ligadas ao MBL. Eu digo no contexto, né? Isso daí que ele fez, cara, é inacreditável. Ele falou, esperar que o Bozo fale uma porcaria muito grande. Só isso para levar a cara do Arthur. Já estão pensando numa saída. É absurdo, né? Esse tipo de comentário, mas o que esperar dos apoiadores do Moro. Só que, olha que interessante, a gente já havia comentado os vazamentos desse grupo. Esse mesmo grupo do Moro e Arthur Duval, que estava aí, né, o coordenador do MBL do Paraná, avisando já o pessoal, acalmando as pessoas, né? Os apoiadores da Terceira Via. O grupo, recentemente, né? Aqui eu não vou ter a data, mas foi bem recente, o Arthur já estava lá. Entraram algumas discussões entre os próprios apoiadores do Moro que estavam se questionando se a ida do Arthur para a Ucrânia ajudava ou não. Você vê, ó, sim, nada a ver ficar gravando o vídeo de lá. Aí fala assim, pô, parece um palhaço. E o cara dizia, não concordo, o Arthur precisa furar a bolha e ser conhecido por mais gente. Realmente, agora o Brasil inteiro conhece quem é o Arthur Moledo Duval e quão repugnante ele consegue ser. Depois falava, ó, olha aí o que eu falei de Bolsonaro aqui. Só porque questionei Arthur, minha opinião é que ele está sendo um palhaço nessa situação, etc. E digo mais, queria o Moro nessa viagem, o que ele ia ganhar de holofotes. É assim que essa turma, né, enxerga a situação na Ucrânia. Tirei vantagem. Querem tirar, parece que vantagem, do início até o fim, da tragédia dos outros. E aí que eu falei pra vocês, que foi a ponta do iceberg, todo mundo já comentou, todo mundo já conhece os áudios a fundo, né, do início até o fim. Agora vamos, né, analisar algumas coisas interessantes. A começar aqui pelo seu Sérgio Moro. Obviamente ele teria que se pronunciar, até porque é o aliado dele em São Paulo. A matéria do Metrópolis fala o seguinte: Moro reage a áudio de Mamãe Falei. Pode ser configurado como crime. Moro fez uma nota oficial. Ele postou a nota inicialmente. O primeiro local que ele postou foi no seu Instagram.
Então você pode ver aqui o horário que ele postou no Twitter, 8h30 da noite de ontem. No Instagram foi em torno de 8h18 e 8h19. E isso é bastante interessante. Antes de mostrar a nota do Moro, nem quero lê-la toda, quero só mostrar esse ponto aqui, ó. Portanto, jamais comungarei com visões preconceituosas que podem, inclusive, ser configuradas como crime. E aí, será que o Sérgio Moro vai querer que o Arthur seja investigado? Aceitaria a prisão ou ele tá falando isso daí só para dar aquela lacradinha básica e sair por cima e que as coisas não grudem na candidatura dele? Isso a gente não sabe. Mas uma coisa que está começando a gerar alguns indícios e muito interessantes é o seguinte: eu havia comentado isso aqui nas redes sociais mais cedo, para quem não me acompanha, mas é como é um dossiê. Olha só, quando o Moro postou a nota, no meu celular, esse é um print do meu celular, eram 9h32 da manhã. 9h32 da manhã, no horário de Brisbane, eram 8h32 da noite no Brasil. Eu estou 13 horas à frente. E por que isso é importante? Você vê, postagem tinha sido postado 14 minutos atrás. Se você pega 8h32 da noite, o horário que eu bati o print, e você subtrair os 14 minutos, Moro fez essa postagem às 8h18 da noite. Grava esse horário, às 8h18. Quando isso aconteceu, eu chamei um amigo meu e falei, cara, por favor, bate o print disso daqui no horário brasileiro. Você vê, o meu post tá com 8.000 likes, eu bati às 8h32. Meu colega bateu o print às 8h39, obviamente tem mais likes, só quase 10.500 likes. E aí você vê, 8h39 da noite, e aí quando meu colega bateu o print já não tava mais 14 minutos, já eram 20 minutos. Se você pega 8h39, subtrai 20 minutos, você tem um horário de 8h19. Ou seja, Moro fez a primeira postagem de sua nota em suas redes sociais entre 8h18 e 8h19 da noite. E por que isso é tão importante? Porque o antagonista e o Globo, e eu sempre digo nos meus vídeos, quando o Sérgio Moro ele quer se posicionar de forma mais institucional, ele faz isso na coluna da Bela Megali. Eu já repeti isso de forma assim exaustiva, vocês já estão cansados de ouvir. A Bela Megali postou às 8h18, desculpa, 8h12, pelo menos 6 minutos antes do Sérgio Moro. O antagonista, a mesma coisa. E, gente, pensa o seguinte, como é que o antagonista e a Bela Megali têm acesso à nota na íntegra do Sérgio Moro? Escrevem comentários em cima da nota do Moro, escolhem uma imagem para colocar na notícia, digitam tudo, fazem o upload para o site de notícias e tudo mais, aperta o botão para a matéria ir ao ar, e ainda assim vai ao ar 6 minutos antes da nota do Sérgio Moro. Como é que é isso? E ainda sai exatamente no mesmo horário, às 8h12. E a grande pergunta que fica foi a Bela Megali, junto com possivelmente o Cláudio Dantas, que escreveram a nota em conjunto para o Sérgio Moro, fizeram as matérias combinadas para soltar ao mesmo tempo e aí depois o Moro postou nas redes sociais? Como é que eles conseguiram soltar uma nota antes do Sérgio Moro? Olha como a questão do Arthur não é só a pontinha do iceberg, a gente está descobrindo muita coisa. E, inclusive, porque eu falei que eu acho que foi o Cláudio Dantas que soltou a nota. Porque o antagonista, com a Bela Megali, soltou às 8h12, às 8h13, 1 minuto depois, o Cláudio Dantas já havia feito um tweet. Foi basicamente o tempo, né, de botar no site, correr lá pro Twitter, dar uma tweetada. E o antagonista, às 8h15. O Cláudio Dantas foi mais rápido que o próprio antagonista. Como é que pode isso 1 minuto depois? Foi você, Cláudio Dantas? Foi você? Você costuma defender, né, a turma do Moro. Você levou o Kim Kataguiri na época, lá do Monarca. A gente vai comentar sobre isso hoje ainda. Mas tudo bem, né? E aí você ainda vê mais pessoas ligadas à turminha da terceira via. Você vê aqui, né, uma jogada ensaiada, ou pelo menos assim, algumas formas de expressão muito similares. Você vê o seguinte, ó. O Fernando Holliday, um dos grandes frutos da MBL para o Brasil, juntamente com o Chico Graziano, usando basicamente a mesma forma de expressão, ó. As declarações atribuídas ao Arthur. Juro que eu não estou acreditando nesses áudios atribuídos ao Arthur. Não tem atribuído, parceiro. Os áudios são dele. Tá mais do que claro. Aí vai o Holliday. É difícil acreditar que um ex-colega de movimento se colocou nessa situação. Não há nada a fazer a não ser repudiar. Epa, tem muita coisa a fazer. Você pode pedir a cassação do mandato dele. Só pedir a cassação. E o Chico diz, ó, só pode ser uma montagem. Se não acabou, acabou, parceiro. Acabou. E depois ele tenta surfar em cima, né? Esse nojento episódio vai fazer Sérgio Moro crescer. Não vai. Não vai. Sérgio Moro, inclusive, recentemente, né? 18 de fevereiro, a XP e PESP deveria repetir a pesquisa de São Paulo porque já que omitiu na consulta o nome de Arthur,
Para governador, justamente o nosso candidato é o candidato do Sérgio Moro. Candidato dele. E aí, né, temos esse videozinho aqui para relembrar o momento. Também vai estar lá no Telegram. Olha só isso aqui. Deputado, Sérgio Moro estará no seu palanque, o senhor estará no dele? Qual que é a sua relação com o pré-candidato à presidência e ex-juiz? Com certeza, estamos trabalhando com ele em conjunto, né? Não é uma candidatura fácil, já visto os tremendos desafios que a gente tem pela frente, mas pretendo sim agir em parceria com ele e em janeiro teremos novidades. Deputado, Sérgio Moro. Tá aí, né? Amigos. E aí, vejam só. Também recente. O deputado Arthur Duval e Renan Santos decidiram reportar em loco o conflito na fronteira da Ucrânia. E elogiava muito e falava lá, inclusive, do Pix, 180 mil, que ninguém sabe por onde esse dinheiro foi. Temos que acreditar na palavra do Arthur e do Renan Santos. Vocês acreditam na palavra dessas duas pessoas? Pessoas que veem o ser humano, certo? De uma forma tão pequena. Na verdade, eles desumanizam o ser humano nas suas falas. E nesse fio aqui, a gente vai começar a caminhar para o novo caminho. Vamos caminhar para o nosso próximo tema. Como falei para vocês, aquela era só a ponta do iceberg. Até onde e quão baixo pode ser um ser humano? Vejam só. O Arthur, quando bateu aquela foto, tava lacrando, né, achando sensacional, falando que tava coletando, né, coquetéis Molotov para ajudar o garrafa a fazer coquetel Molotov. E aí, quando ele faz aquela postagem, a Janaína Pascoal comenta o seguinte, ó: vídeos como esse, sobretudo com a capacidade de comunicação que vocês têm, podem ser feitos em qualquer lugar. E assim, o pessoal não sabia onde é que o Arthur gravou aquele vídeo. Precisa mostrar os documentos da viagem, da arrecadação, da doação, o contrato de câmbio para a remessa dos valores, documentos passíveis de serem escaneados e publicados. Porque assim, cara, mais de 180 mil reais de Pix. Pra onde foi esse dinheiro? Gastaram com festa? Aí o Arthur fala o seguinte, ó: fui desmascarado. Gostaria de pedir desculpas a todos. Eu achei uma pilha de garrafas e um chroma key seria o suficiente. Tá fazendo piadinha. Não, um chroma key tá aqui, né? Não. Mas talvez não seja tão piada assim. E quem meio que desmascara o Arthur Duval, que é a foto dele aqui, ó, com o Renan Santos, é o Alessandro Santana. Que, pra quem não sabe, o Alessandro é um cara que tem anos e anos e anos na área com experiência em coleta de lixo e reciclagem. É o trabalho do cara, o cara trabalha com ferro velho. E aí, um especialista em ferro velho, ao ver a foto, ele fez o seguinte comentário: só boto fé que o Mamãe Falei tá fazendo um coquetel se eu ver o vídeo. Porque, parceiro, essa foto só mostra que ele encontrou uma empresa de reciclagem de garrafa. Como é que eu sei disso? Basta olhar que as garrafas estão em caixas separadas por tipo. Eu acho, né, que um grande conflito, você pega qualquer garrafa. Você não sai organizando assim bonitinho, ó, todas as garrafas iguais juntas. Só que talvez não seja nem isso, nem a narrativa do Arthur. Talvez tenhamos uma terceira resposta, né? Uma nova explicação. E vejam só que interessante. O perfil chamado Não Entendo, lá no Twitter, ele trouxe a foto do Arthur, e na verdade é uma foto do Renan Santos, no mesmo local, e ele comenta o seguinte: ora, parece que temos um Sherlock Pub por aqui. E olha só essa foto. O Renan Santos, né? Ele bateu a foto e não prestou atenção que tinha, né, o nome de um recinto, um local, né, atrás dele, Sherlock Pub. Opa, pub é bar. Ah, tá, meu Deus. Nada mais normal do que atrás de um bar, as garrafas já estarem todas, né, arrumadinhas, bonitinhas, inclusive para direcionar para reciclagem. Será que eles realmente foram coletar garrafas para ajudar, né, na tragédia, na situação? Ou apenas viram as garrafas e falaram: não, vamos tirar uma foto, né? Vamos tirar onda. E as pessoas não pararam por aí. E vejam só como são as coisas. O Cavendish fala o seguinte, ó: acharam o pub. E ele colocou o link no Google Maps. E olha só que interessante. Todo mundo sabe, né, que o MBL, né, os garotos do MBL, primeiro chegaram na Eslováquia. Estavam, não, vamos cruzar a fronteira e tudo mais. E, gente, o tal do Sherlock Pub é esse aqui, ó. Essa linha aqui preta é a fronteira da Eslováquia. Olha só que bonitinho, como é pertinho. Sabe quão perto é? Eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais pra frente. Coloquei aqui mais pra frente, mas eu chego lá, ó. Só pra você ver, ó. O pub tá aqui. Essa linha aqui é a fronteira da Rússia. Olha a distância. Olha a distância.
Você vê, ó, aqui em vermelho é o bar. Aqui, essa seta azul é Kiev. Olha a distância da fronteira da Rússia. Mas ele tá coletando a garrafa pro conflito, né? Acredita que ele não está te enganando. O Arthur, ele está apenas 5,4 quilômetros da fronteira da Eslováquia. 5,4 quilômetros. Da fronteira, né, da Eslováquia até Kiev, que ainda está disponível aqui, né? Uma distância grande até aqui, ó, essa linha. Do bar para lá, dá 817 quilômetros. Eles não foram fazer nenhuma cobertura. O que tá parecendo é que eles foram tirar férias. E aí você vê. Onde eles estão é mais ou menos onde eu coloquei essa seta azul. As regiões que estão em conflito é aqui, ó. Aqui, na região, na fronteira de Belarus. Aqui que já faz fronteira com a Rússia. E aqui embaixo, que os russos estão vindo pela Crimeia. Vocês realmente acham que o MBL foi lá para fazer cobertura? Para onde foi o Pix? Para onde foi o Pix? Mas vamos adiantar. Porque agora vai ter que falar do Renan Santos, né? Que tá lá com o Arthur. E vamos ver isso aqui. Nas últimas horas, Renan Santos postou a seguinte foto, dando risadinha na neve. Pequena recompensa eslovaca. Montanhas Tatra são massa. Vai entrar no vídeo final. Olha só, é férias, gente. Tá de férias. E aí eu quero voltar nos áudios do Arthur. Matéria da Folha de São Paulo, que traz aqui mais um recorte. MBL analisa os áudios, atribuído do Arthur, tudo mais. Isso na conta da Mônica Bergamo. E o seguinte, ó, abre aspas. O Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos, ele não fez. Ele chama de Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e só vai para pegar loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já está avançado. E aí diz que ele dá umas dicas. Abre aspas de novo. Por exemplo, você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, você pega ela no mercado, na padaria. Olha que absurdo. A recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui, meu Deus. Cara, como é que deu em cima? Ele deve ter dado... Ela apenas deve ter sido cortês com o Arthur. Ela deve ter sido educada. Ela sorriu, ela é recepcionista. Meu Deus do céu, como esse cara se acha. Aí depois ele fala o seguinte, ó. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Como o Arthur é arrogante, é um playboy. Completamente desconectado. Deve ter raiva de pobre. Só tu dá raiva de pobre, Arthur. Aí você vê isso daqui. Por que vocês estão falando do Renan Santos? Vamos relembrar um evento do passado para vocês verem, né? Que coincidência, rapaz. É tanta coincidência que envolve o MBL. Isso daqui é de 2018. Eu vou mandar os vídeos, estão lá no Telegram, mas vamos ouvir aqui o áudio. Manifestação esquerdista. Jogral. Eu falo, vocês repetem. Eu falo, vocês repetem. Democraticamente. Decidimos que vamos caminhar até o bar Violeta. Selecionado e negociado pela agente Bárbara Tonelli. Não formos permitidos entrar, a Bárbara será estuprada. Se nós não formos permitidos de entrar, a Bárbara será violentada, né? Mas usa essa palavra, a palavra tá ali, ó. Mais uma coincidência do rapaz que viaja, né, de forma frequente, dá dicas para uma mãe. Falei do Tour de Blonde. Você vê, né? Coincidência, né? Que comportamentozinho, né? Nossa, que coincidência. E aí, saindo um pouco aqui da questão que envolve o Arthur, mas continuando, porque na verdade do Renan, mas fala do Arthur. Diante disso daí, não teria outro caminho. Comunidade ucraniana no Brasil pede cassação de mandato do Arthur Duval. O deputado Arthur Duval revelou-se uma pessoa de índole perigosa para o exercício de funções públicas, onde sempre há que se tratar com mulheres em situação de vulnerabilidade. É realmente. Esse cara aqui é extremamente perigoso.
Aí você vê, o MBL recentemente estava envolvido, né, em violência nas ruas, né? Estava vindo em briga com o pessoal do PCO. Tava lá dizendo, fazendo coquetel Molotov. Pimbas que a gente não sabe pra onde vai. Ainda tem a história do Amei. Olha o que o Renan tá falando. É complicado ter uma pessoa assim, né, na vida pública. A gente fica com medo. Principalmente aí quem é pai de menina. Imagina quem é pai de menina. A ex-embaixatriz da Ucrânia, eu não vou dar play no vídeo dela, porque assim, cara, ela tá... Você vê a dor dela ao falar. Ela diz o seguinte, ó, como brasileira, ex-embaixatriz da Ucrânia, mãe de uma jovem ucraniana, peça aos deputados estaduais e às autoridades de São Paulo a cassação do mandato de Arthur Moledo Duval por crime contra a honra das mulheres ucranianas, neste momento de tanto sofrimento. E aí ela fala o seguinte, ó, o safado do Arthur Duval do MBL foi em território ucraniano para se promover às custas das dores do povo ucraniano e ainda sai, escreveu errado, né, mas tudo bem, difamando nossas mulheres. Quero te dizer que você é um canalha, você não tem nenhum direito de se referir a nenhuma mulher dessa forma, seu cretino. Palavra da Fabiana Tronenko, ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil. Sobre a cassação do Arthur, a ministra dos Direitos Humanos da família da Damares Alves falou que vai trabalhar pela cassação dele. Os deputados estaduais do estado de São Paulo, os de direita e até os de esquerda também já estão se posicionando. Cara, vamos ter que pedir a cassação. Não dá, uma pessoa dessa não tem nenhuma capacidade de estar na vida pública. Realmente, né, quase com ameaça. As pessoas se sentem agora ameaçadas pelo Arthur. E você vê como são as coisas. O MBL, quando eles veem um poço, eles cavam ou abrem ao sapão para continuar cavando mais e se afundando ainda mais, né? O discurso deles não para em pé. Se dizem que são opositores da esquerda, são de direita e tudo mais. O que aconteceu com o Arthur? Sabe para quem ligou para pedir uma opinião sobre o que ele fez? Paisa Pena, deputada do PSOL, Aí ela posta um vídeo falando o seguinte, ó, é todo dia, absolutamente todos os dias que um homem com poder faz um escárnio imensurável de violência e misoginia. É uma pessoa que vocês querem que a gente conviva no parlamento? Vocês querem que a gente conviva com o Arthur? Me mandaram os áudios do Mamãe Falei e ele, Mamãe Falei, pediu a minha opinião sobre o que foi falado. E a Isa fala o seguinte, eu só quero mostrar um trecho. O Renan, ele faz uma viagem todo ano, que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Isso se chama turismo sexual, isso é crime. O leste europeu é mundialmente famoso por ter muito tráfico de mulheres, coisas horrorosas. O Renan... Turismo sexual, gente. Isso é tão baixo. Meu Deus. Eu fico pensando quem é pai de menina nesse momento. Vendo um cara... Meu Deus do céu. Já me dá ódio. Imagina... Olha. Só que não para aí. Isso daí só são as pessoas que estão na viagem. Estamos falando só inicialmente do Arthur e do Renan. Só que a gente sabe que esse pessoal, eles não estão sozinhos. Eles não são 2 pessoas isoladas no Brasil, não. Eles fazem parte de um movimento político organizado. Que no caso é o MBL. E fora isso daí, né, tem aqueles membros não oficiais do MBL, né, mas que estão junto aí nesse movimento, nesse projeto de poder. Tanto que a população brasileira sabe disso. Você vê ontem. Olha os assuntos que estavam no Trend Topics. Mamãe Falei. Abaixo, Sérgio Moro. Será que é aleatório isso? Do outro lado, Kim Kataguiri, engajando, né, em alta com escrito asqueroso. Arthur Duval, junto com Podemos, o partido dele, do Sérgio Moro. E o Nando Moura. Olha só como são as coisas. E do Nando Moura que a gente vai falar um pouquinho. Nando Moura, o Felipe Eduardo, para mim, fez um tweet que é o grande resumo do vídeo do Nando Moura. Nando Moura foi a única pessoa que eu vi que conseguiu transformar o assunto Mamãe Falei em um assunto sobre o Nicolas Ferreira, vereador por Belo Horizonte, e Bolsonaro. Tá triste, Nando Moura? Fica triste não. Fica indignado, fique ruborizado. É isso que se espera de um homem. Gente, Nando Moura, ele gravou um vídeo que, olha só que coincidência, ele esperou ser a nota do Sérgio Moro. Ele defende o Moro, exalta o Moro, fala da nota do Moro, depois fica batendo em Bolsonaro e no Nicolas Ferreira.
O mesmo Nando Moura que é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um pedaço do vídeo dele que assim, é o melhor do resumo, né, de como ele atacou Arthur. Nando Moura é conhecido nacionalmente por ser uma pessoa que não é muito educado, ele não é muito educado, ele xinga bastante as pessoas, né, de forma assim pejorativa, é bem assertivo. O cara com a boca suja. Aí você vê o Rogério Morgado, que apenas fez uma pergunta pro Sérgio Moro quando ele foi ao Pânico sobre, né, as relações com Alberto Youssef, e o Moro ficou completamente desconcertado. Você viu o ódio no olhar do Sérgio Moro, não respondeu, obviamente, a pergunta como deveria. A Nando Moura fala o seguinte, Rogério Morgado é um lixo bolsonarista que passou muita vergonha hoje tentando entrevistar o Moro, vagabundo. Ele se refere assim às pessoas. Aí o Rogério falou o seguinte, eu esperando o Nando Moura xingar o Mamãe Falei com a mesma força que me xingou e fez a turminha dele me xingar por não concordar com o meu posicionamento político. E aí, Nando, vai xingar? Não vai, pessoal. Não vai. Nando Moura fez a mesma coisa que o Sérgio Moro fez quando teve o episódio do Kim Kataguiri e o Monark. Ele falou, não, isso é repugnante, mas o Kim Kataguiri, né, ele tem todo um histórico, é um bom parlamentar e tudo mais. Só escuta aqui esse pequeno trecho do Nandinho. Foi uma grande merda. E eu fico mais triste ainda por ver um político que fazia um bom trabalho. Um político fazia um bom trabalho. Que tinha meu Deus, uma boa pauta. Uma boa pauta. Que se valia de bons valores. Se que falou. E falou muita merda. E falou algo realmente absurdo, nojento e degradante. Eu fico triste. Um político bom, com boas... Tá vendo como é? Falando de forma pausada. Com os outros, ele fala os maiores absurdos que existe. Tão juntos, são amigos. Nando Moura tava no Congresso da MBL, quem vai ter que falar disso também. Vamos ter que falar disso também. Mas antes, vamos falar aqui do senhor Kim Kataguiri. Vejam como são as coisas. Vocês acham coincidência? Vocês viram o vídeo do Renan Santos de 2018. Aí vocês viram o que está acontecendo agora. Os áudios do Arthur. Aí você vê como é que Nando Moura se posiciona. Aí, bem recentemente, no início de fevereiro, pessoal, não tem nenhum mês. Não temos um mês. No dia 8 de fevereiro, as matérias da época. Eu vou passar bem rápido, vocês devem se lembrar. Kim Kataguiri disse que a Alemanha errou ao criminalizar aquela ideologia nefasta e repugnante. O NZ. Eu me recordo até falar o nome. O NZ. Matéria do Poder 360. Até o antagonista na época, Kataguiri, diz achar que um erro a Alemanha ter criminalizado o NZ. Moro não comenta a polêmica sobre o NZ, mas publica a Carta de Princípios Cristãos. A coisa foi tão feia, saiu no Jornal Nacional, saiu em tudo, o antagonista teve que comentar. Aí você vê, Moro, Dória e Ciro não pedem retirada de entrevistas do Flow Podcast. Aí veja se esse comportamento não parece do Nando Moura. Moro publicou que o NZ é abominável e inaceitável. Não citou, contudo, o programa onde foi entrevistado há 2 semanas. A aposta do Moro é o seguinte, o NZ é abominável, inaceitável em qualquer circunstância, é um crime, uma ofensa ao povo judeu e toda a humanidade. Não há mais lugar no mundo para ódio e intolerância. E o Kataguiri? Parece que o Nando Moura tomou aulas com o Sérgio Moro na hora de passar pano para os seus amigos, né? Esse é o valente Nando Moura. No alto do seu 1,30 m de altura, deu que 1,30 m, 1,35 m, não sei, 1,40 m. Tá aí. Matéria do Valor, Grupo Globo. Aliado de Moro, Kataguiri diz que a Alemanha errou a criminalizar o NZ. A gente comentou isso exaustivamente na época. E olha só como são as coisas. O Podemos, o partido de Moura, agora vai falar que espera que o Arthur peça pra sair. Porque não dá mais, né? Porque se fosse o primeiro episódio, talvez fosse lutar contra. Porque na época, o partido de Moro pode barrar a filiação do Kataguiri. Não barraram. Não, a gente, vamos dar uma segunda chance pro MBL, né? A segunda chance pra fazer isso. Já podiam ter cortado o mal pela raiz. O Moro já podia ter cortado o mal pela raiz. Aí você vê, na época, quem se indignou com o MBL não foi o Moro. Foi os apoiadores do governo, matéria do Globo. As pessoas comuns levantaram a hashtag na época, renuncia Kim Kataguiri, ficou em primeiro lugar no Brasil na época. O que é que a turma do Moro estava fazendo? Essa mesma turma do MBL, o Cláudio Dantas, levou o Kim Kataguiri para bater um papo no dia 8, né? Fazer uma meia-culpa, se desculpar. Vai se desculpar agora também? Vai lá pro antagonista com a ajuda do Cláudio Dantas? Será que vai fazer isso? Aí na época, o Kim Kataguiri foi lá pra queimar o Monark. A coisa foi tão esdrúxula que o Nando Moura
meio que ele sacou que tava estranho e falou o seguinte, ó, silêncio, os bandidos e os destruidores, né, precisam de um bode expiatório. Na época eu até perguntei, será que o bode expiatório é o Monark? Eles estão, né, descartando o Monark para salvar o Kataguiri? Aí tá lá, ó, estar bêbado não justifica, diz Kataguiri sobre fala de Monark a respeito do NZ. Diogo Mainardi, né? O cara aí, o maior aliado, o maior de todos é o Diogo Mainardi, Sérgio Moro. Aí você vê, na época, eles podiam, o Podemos eles podiam ter, né, botado pra fora. MBL, a chance de Kataguiri não se filiar à sigla de Moro é zero. O Rubinho Santos falou, tudo mais. Na época, o Álvaro Dias chegou até a subir o tom. Subiu o tom. Só que aí o Renan Santos, que tava com o Arthur, sentou a bolacha no Álvaro Dias. Coordenador do MBL chama Álvaro Dias de burro e depois apaga. Figurões partidários burros levados pelo medo, tipo Álvaro Dias, escreveu Renan Santos. Quando criticava os desdobramentos das declarações de Kataguiri, mais cedo o senador havia afirmado que o partido de Moro poderia rever a filiação do Kataguiri. É um covarde. Álvaro Dias é um covarde, ficou com medo do Renan Santos. Aí agora o Podemos quer sair de fininho. Vocês são do mesmo time, estão todos juntos. É porque erraram de novo. Agora não dá mais para segurar. Partido de Moro descarta barrar a filiação do Kataguiri. Não, deixa pra lá, né? Essa possibilidade está descartada. Todos nós podemos errar. O Kataguiri já se retratou. O Arthur agora vai pedir desculpa pra ficar tudo bem também, né? Só pode. E aí na época, aí isso aqui foi engraçado. O Moro falou que a fala do Kataguiri foi uma gafe verbal. E a do Arthur também foi uma gafe verbal, Sérgio Moro? E o interessante de tudo é que o Moro ainda quis acusar que era uma mentira falar que ele falou em gafe verbal. Vamos ouvir aqui um pequeno áudio, né, da época. Olha isso aqui. Em relação a essa fala, ele já pediu as escusas, pediu desculpas a todas as pessoas, como tem que ser. Tem realmente que pedir desculpas nesse caso. Agora, ele tem um histórico como parlamentar, não vamos apagar esse histórico, porque ele cometeu esse erro brutal, tá? Mas não reflete o que ele pensa, foi uma gafe verbal, uma gafe verbal, uma gafe verbal, uma gafe verbal, uma gafe verbal. Você vê no início, não, é um parlamentar que tem um histórico, que isso, não podemos esquecer. A mesma coisa que o Nando Moura diz. Você vê que tem um briefzinho, né? Uma grande coincidência. Ou, se não é um briefing, é uma grande coincidência. Todos vêm com o mesmo discursinho orquestrado. Ó, todo mundo afinadinho no mesmo tom. Vamos continuar. Não, eu disse que ele cometeu um erro brutal. Um erro brutal. Agora, quem tem que responder por isso é ele, não eu. Não, queria a sua opinião então eu falo sobre isso. Por mim e digo as minhas palavras. Então o senhor considera uma gafe e não um crime? Não, eu acabei de falar para você que foi um erro brutal. Não coloque, desculpe, palavras na minha boca. Uma gafe verbal, uma gafe verbal, uma gafe verbal. Tá. Não coloque palavras na minha boca. Ah, Moro, todo mundo ouviu o que você falou. Tá vendo, né? Ainda quis pagar. Não, você tá colocando palavras. Eu não disse que era um gafe verbal. Não falou não, né? Tá bom. Aí, olha só. Mais uma vez o MBL, no intervalo recente, 9 de fevereiro deste ano, frase de diretor. Não é o membro, não é o filiadozinho, não é o cara lá do Acre, né? O membro do Acre do MBL, não. É o diretor do MBL sobre destruição de Israel gera reação de judeus. Coordenador do movimento na Bahia se retratou e disse que o tweet foi feito em contexto de brincadeira. Olha a quantidade de brincadeira. Vamos brincar, né? De violentar a Bárbara, igual o Renan fez em 2018. É só brincadeira. Uma postagem de um dos líderes do MBL na Bahia de 16 de janeiro gerou protestos de grupos judaicos por expressar o desejo que o Estado de Israel seja destruído por um grande conflito. Que absurdo. Que absurdo. E, gente, toda essa turma, você vê como eles pensam de forma similar. E é uma turma grande, que tem, né, um braço midiático, um braço aí de manifestações de rua, que faz uns congressos, mas também tem alguns setores de entretenimento, como, por exemplo, os podcasts. Os famosos podcasts. Quando o Kim Kataguiri falou o que ele falou, teve um rapaz que saiu correndo para pagar um vídeo. Um rapaz que, inclusive, né, meio que foi, quem sabe, na verdade é uma pergunta. Rogério Vilela, você foi recompensado com a posição de destaque no Congresso do MBL após você dar espaço para o MBL no seu podcast, inclusive o Renan Santos, que nem o Monark teve coragem de aceitar lá?
Rogério Vilela, inclusive, fez uma tatuagem, ó, do Flow. Não sei se é permanente ou não. Quando ele foi no Podpah, ele mostrou. Olha aqui o Vilela, ó. Esse rapazinho aqui, ó. O Kataguiri falou o que falou, né? Do NZ. Vamos ouvir o Vilela? Ele apagou esse vídeo. Ele tirou esse pedaço. Não tem mais. Não tem mais, né, Vilela? Não tem mais não, né? Mas vamos ouvir que a gente tem aqui. Olha isso aqui. Você vai gerar um corte perigosíssimo. Você falou assim, se tiver Bolsonaro e Hitler... Boto no aí eu falei, e o Lula? Você falou, nulo? O Lula eu acho, cara, tão ruim quanto o Bolsonaro, você acredita? Juro por Deus. E o Hitler tá um pouquinho acima deles. Você tá vendo, né? Em quem ele vai votar? Olha, deve ser uma brincadeira, né, Vilela? Me bloqueou também. Muito tempo. Quando eu falava, né, das ligações dele, amigo do Gentili, levou o Alexandre Frota lá, do podcast dele, e o Frota tava falando, né, que não, a fakeada. Teve um Bolsonaro, foi uma facada fake. Toda a turminha da MBL. E aí, olha só que interessante. Nas manifestações do dia 12 de setembro do ano passado, o MBL ele saiu rodando os podcasts. Os maiores do Brasil, né? O Inteligência Limitada e o Flow. Antes do dia 12, né? Ele primeiro foi no Inteligência e depois no Flow. O Flow não aceitou o Renan, porque ninguém aguenta o Renan Santos. Mas o Vilela aceitou. Na época, eu recebi uma denúncia na DM. Só quero ler aqui com vocês. É só uma denúncia, não tem como provar. Eu acho vale, né, um esclarecimento pelas partes. Mas eu comentei na época o seguinte, ó. Um rapaz mandou a seguinte postagem. Sou amigo pessoal de um dos editores de podcasts famosos e ele é do nosso lado e me confessou hoje à noite algo engraçado demais. O MBL, segundo aí o cara falou, ele falou que meio que havia tido aí, né, algum tipo de pagamento para poder ir no canal do Vilela e tudo mais, e pai não foi essa semana. Os caras tiveram que desmarcar com outros convidados devido à insistência dos meninos. Segundo eles, o papinho no grupo de podcast é que os caras estão desesperados querendo aparecer a todo custo para duas coisas: queimar a manifestação de hoje, tentar ficar em evidência para, na sorte, levar mais gente pro dia 12 da manifestação deles. Espero que isso aqui não seja verdade. Só receber essa matéria aqui lá, né? Postagem. Não é capaz que o Vilela fosse fazer isso. Aí você vê, ó. Olha o Nando Moura. Olha o Vilela, olha o Renan Santos, olha o Sérgio Moro, Renato Batista. Só o Gentili que não apareceu na foto, né? Mas tava aí, o Gentili também tava aí. O Gentili foi, inclusive, foi o cara que entrevistou o Sérgio Moro. Esse rapaz aqui é o N, viu? A gente vai falar dele. Que é o grande político aí da MBL. Tô até falando que quem sabe vai ser o senador em São Paulo. O N. Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, sobre o Congresso, né? Vamos ver aqui o senhor Sérgio Moro. Grande prazer, uma grande honra ter sido convidado aqui pelo MBL e ver essa plateia maravilhosa. Eu queria ter vindo antes do MBL, mas eles nunca me convidaram. Oh, que bonitinho. Eu queria ter vindo antes, mas nunca me convidaram, né, Moro? Oh, que bonitinho. E agora a gente vai ter que dar uma cavada um pouquinho além para falar ainda mais dessa turma. E vamos ver mais e mais coincidências. E eu falei pra vocês que as coisas ficaram bem engraçadas, né? Olha só isso daqui. Vocês conhecem esse rapagão aqui? Ele se chama Carlos Afonso. Acho que Carlos Augusto de Moraes Afonso, acho que é o nome dele completo. Mas na internet, ele usava um pseudônimo. Luciano Ayan. Olha só, né? Junto com o Arthur. Juntos e misturados. Que coincidência, né? Você vê, a turma da MBL tá junta com tudo, mas eles... a gente é coitadinho. É tipo Lula. Não sabia de nada, a gente não sabia de nada. Esse daqui é o Luciano Ayan, no G1. Saiu no Jornal Nacional. Se você abrir essa matéria de play no vídeo, você vai escutar o William Bonner falando. A matéria do G1 fala o seguinte: empresários ligados ao MBL são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo, diz o Ministério Público. Movimento nega relação com os detidos. MBL nega qualquer proximidade. Bom, tá faltando vaga na Kombi do MBL. Olha quem tá nessa Kombi. Aqui no fundo, a carinha pequenininha é o Renan Santos. Esse daqui é o Danilo Gentili. Essa daqui é aquela Cris. É uma menina, uma loirinha que inclusive foi lá no cercadinho, né? Tentar colocar Bolsonaro em maus lençóis. Aqui é o Kim Kataguiri. E olha só quem tá aqui, né? Logo no banco da frente da Kombi. Luciano Ayan. E o Renan Santos falava, tá faltando vaga na Kombi. Olha quem está aí, né? Quem teve, na verdade, dando aula pública. Passou no MBL. Luciano Ayan. O Luciano Ayan virou uma ideia. 2019.
E eu disse, né? Eu não quero virar ideia não, meu parceiro. Não faço nenhuma questão. Mas não tem nenhuma ligação com o MBL, né? Não tem não, mas tá no site, tá no canal da MBL. Vídeo inédito mostra a destruição da Globo por Luciano Ayan. Luciano Ayan, um analista que mais acerta a dinâmica da seita do bolsolavismo. Praticamente tudo que vem ocorrendo foi previsto por ele, blá 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 blá. Eu conheço ele, Luciano Ayan, faz algum tempo. É realmente um cara inteligente, metódico, disciplinado. Faz sentido o ódio da seita contra sua pessoa. Ódio é alimentado pelo medo. Renan Santos, em 2016, ó. Luciano Ayan demole as acusações injustas feitas pelo UOL contra a minha pessoa ontem. Leiam e compartilhem. Pô, ele deve conhecer então pelo menos desde 2016, né, Renanzinho? Né? Foram presos em 2020. Olha o Gentili. Danilo Gentili e blogueiro Luciano Ayan dizem que há um complô e uma ação coordenada de bastidores na imprensa para destruir reputações. Gentili junto com Ayan. Um dos dossiês mais importantes que eu já fiz é o episódio 767. Dossiê 5 de maio. 5 de maio. Que eu mostro como foi a mudada de lado do Danilo Gentili, que foi de um dia pra noite, antes das manifestações do dia 26 de maio de 2019. Né? Ele era pró-governo, depois deixou de ser. Aconteceram várias coisas estranhas. Mas que você vê é o seguinte, ó. Aqui é de fevereiro de 2020, ó. Se não fosse você, meu guru, nada disso seria possível. Meu guru, ele tá falando Luciano Ayan. Mas brincadeira. Eu só estava fazendo a brincadeira. Né, Gentili? Toda essa turma. E você vê. Agora a gente está diante de apenas mais um episódio. É só mais um episódio. Não é o primeiro nem o último. Comenta no dossiê de forma muito mais profunda. Antes, né, das manifestações do 26 de maio, o Danilo Gentili pulou do barco e ele falou que ia deixar de falar de política e tudo mais. O Danilo Gentili nunca parou de falar de política, a gente vê ele chorando até hoje. E aí, quando ele deixou de seguir todo mundo, da direita, um perfil na época chamado Cruz perguntava o seguinte: se é assim, Gentili, por que tá seguindo Luciano Ayan e Madalene Laxo? Se você vai parar de falar de política, ele fala, vou parar de falar de política. Então, por que você continua seguindo Luciano Ayan? Seu amigo, né? Todos juntos e misturados. E aí, olha só. Vamos lembrar aqui algumas coisas que aconteceram na época. Ministério Público suspeita de pornografia. Crianças, né? Em material apreendido ligado ao MBL. O Ministério Público de São Paulo pediu abertura de inquérito para apurar o material pornográfico apreendido com o empresário Carlos Augusto Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, que é ligado ao Movimento Brasil Livre. Matéria da Isto é o Dinheiro. Reclama com eles o MBL. Ayan foi preso temporariamente em julho. Aqui ele foi preso de novo. Em 2020 ele foi preso 2 vezes. Em julho, ele primeiro foi preso, né, na Operação Júnior Moneta, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de mais de 400 milhões pela MBL. Ele é apontado pela promotoria como integrante de um núcleo de membros doadores assíduos do suposto esquema e acusado de ameaçar pessoas que questionam as finanças do grupo, disseminar notícias falsas, criar ao menos 4 empresas de fachada e movimentar somas incompatíveis com seus rendimentos, segundo a investigação. Quando a operação foi deflagrada, a primeira, que ele foi preso, né, na matéria do G1, a Justiça autorizou busca e apreensão no endereço do empresário. No local, de acordo com o Ministério Público Paulista, foram encontradas mídias de pornografia, cenas de sexo explícito envolvendo, ao que parece, crianças e adolescentes. Você percebe como o MBL ele tá o tempo todo envolvido nas polêmicas, cara, mais repugnantes, assim, que é coisa que a gente não acredita que o ser humano consegue tá envolvido. Essa aqui é a peça do Ministério Público da época, desse pedido, né, de prisão. Você vê, ó, delegado da Delegacia de Polícia de Repressão a... Olha aquele tipo de repressão, né? Um atentado contra a criança. Aí diz, ó, que dentro dos eletrônicos apreendidos constavam CDs, além de celulares e computadores. E, ó, tendo visto o conteúdo de diversas mídias. E a pergunta que as pessoas se fazem, né, que isso aqui foi em 2020. Quem em 2020 que consome esse tipo de conteúdo tem esse conteúdo guardado em mídia física? Porque na internet é vasto hoje em dia, né? O cara ter salvo é porque era meio... O pessoal achou estranho na época. Ninguém sabe. Isso aí tá aí. Vai falar. Contáveis, anexados em DVD, contando imagens, fotos. Pessoas que parecem ter menos de 18. Mas não para por aí. O Ayan falava, ó, não tenho nada contra o MBL. Fazia tempo que vinha me distanciando. Quem vem se distanciando é porque estava bem perto. Mas tem um amigo lá dentro.
Cada vez menos, mas tinha amigos, muitos. Mas algumas figuras do MBL agiram de forma imperdoável, não se perdoa o que alguns deles fizeram. Agradeço o apoio dos amigos que deixei no MBL, mas vamos aos fatos. Há vários ali que se omitiram e pouco fizeram. Gente, da chuva de difamação lançada pela extrema-direita contra mim. É tipo o caso do Monark, né? Não, o Monark bebeu, nada... o Kim Kataguiri falando pra sentar a bota no Monark. Fizeram isso com você, foi Ayan. Conta pro Brasil, Ayan. Conta pro Brasil. Vou mandar esse vídeo pra vocês também. Olha só. Cadê? Putz, não acredito. Deixa eu procurar esse vídeo. Não baixei esse vídeo, mas eu vou pegar ele. Vou dar uma pausa aqui e volto. Voltei. Doído. Por exemplo, eu bato doído. Por exemplo, o Zé Ruela lá do Kim Paim veio com aquela palhaçadinha. Eu não sei o quê. Vai fazendo teoria da conspiração. Eu fiz um vídeo que eu sei que teve pouca audiência, só que o relatório com o que ele fez vai para a CPMI das fake news. Então, quer dizer, e eu não estou retaliando, porque é o seguinte, porque isso é teórico da conspiração, faz afirmações que não pode provar, é parte dessa usina de desinformação da rede, e nós vamos tretar agora como gente grande. Então, o que eu acho que falta... Luciano Ayan, MBL, CPMI das fake news, vocês estão cansados de ouvir isso, né? Bom, ele fala que, não sei o quê, que ele não tem nenhuma ligação com a CPMI das fake news. O Ayan, né? O guru do MBL. Aí, olha só, esse daqui. Esse aqui é o Panúzio, viu? Esse rapazinho aqui é o Panúzio, da Band, jornalista famosíssimo. Esse aqui é a Madalene Laxo. Cadê? Pera aí. Pô, não baixei também esse vídeo, vou ter que baixar pra mandar pra vocês. Deixa eu dar outro pause. Pronto, olha aqui. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. O Luciano também. Duas pessoas muito importantes aqui conosco da CPI, né? Também. O Luciano também. Nós somos dois... E aí dá risadinha. É, né? Tá bom. Mas ele não ajuda a CPI ainda não. O Luciano Ayan, que lá com a foto junto com o Arthur Duval, e que o assessor do Arthur Duval, né, tá com o Luciano Ayan até, quer dizer, era sócio do Luciano Ayan, ele tá com o Arthur até hoje. Mas vamos aqui, o Luciano Ayan, uma vez ele deu entrevista pro DCM falando, ó, embora o Luciano Ayan não tenha conversado diretamente com a Joyce, ele afirma que suas pesquisas estão servindo de base para a defesa de algumas pessoas na CPMI das fake news. Joyce Hasselman apresentou o mecanismo das milícias bolsonaristas em 5 passos que lembram o organograma do Luciano Ayan. Ayan acredita que a Polícia Federal pode ter cada vez mais elementos para investigação com esses depoimentos. Luciano Ayan auxilia o Alexandre Frota na CPI. Isso aqui foi uma entrevista que ele concedeu. E diz que está ansioso para ouvir o depoimento do Bebiano e do Julian Lemos. E olha só que interessante, né? Ele está aqui com a Joyce. A Joyce falando, na época, esse daqui foi em 2020, né? O Constantino acaba de mentir na Jovem Pan, disse que o Luciano Ayan me municiou na CPMI das fake news, né? E falando assim que deu material pra ela. Ela fala que isso não aconteceu em nenhum momento. Será que não? Vamos ver aqui umas coisinhas rápidas. Olha só. Sim, eu fiz, toda aquela contribuição que eu fiz a partir de junho foi com prazer, certo? E tinha mais, eu já tava levantando como é que foi o linchamento do Mourão. Eu fiz em março de 2019, presta atenção. Cronologia, né? Simples. Eu estava apenas estudando para entender o processo. Depois contaram com a minha ajuda lá na frente. Tá. Aqui o... Deixa eu dar o... Vamos deixar a deputada concluir. Pois vossas excelências terão tempo suficiente para fazer as perguntas. Vamos lá. Aqui tem um levantamento, tá, dos ataques virtuais com o Mourão. Ó. Vice-presidente da República. O Ayan fala que tá coletando material, né, do Mourão e tudo mais. A Joyce fala, o material do Mourão. E aí eu vou mandar esse vídeo porque tem um momento que o pessoal pega e dá um ganho de voz para conseguir ouvir o que esse cara falou no microfone. Ele tá falando aparentemente, né, o Frota pediu para entregar. Falou que são os ataques de que tiraram. A mesma Joyce que usou, né, os 5 passos do programa, do organograma que lembra o Luciano Ayan. Esse quadradinho aqui, né, é da matéria do Diário do Centro do Mundo. Sabe quem usou? Quem fez, na verdade, uma apresentação também com 5 passos? Quem também fez uma apresentação com 5 passos, além da Joyce? O general do Moro. O general Santos Cruz. Aqui em cima, ó, você vê o organograma do Ayan. Vamos ver aqui o general Santos Cruz.
Eu vou projetar daqui a pouco aí mais ou menos como é que funciona. Em qualquer grupo radical, como é que funciona o sistema. Coloca aí para mim, por favor, o pendrive número 2. Isso aqui Isso aqui, se vocês identificarem alguém com a... Se vocês identificarem alguém durante o que eu vou expor, é da imaginação dos senhores e das senhoras. Eu não vou falar o nome de ninguém, eu vou dizer só como é que as coisas se comportam. Seja na área da política, seja na área do meio ambiente, seja dá para aplicar essa metodologia, né? Tem mais ou menos ali o comportamento de seita, né? É um comportamento sectário. Isso aí que a gente está conversando é um comportamento sectário. A invenção de temas artificiais, onde eu faço esses hashtags, onde eu por exemplo, eu pego uma entrevista de uma personalidade qualquer, de um político, de uma pessoa qualquer, e eu seleciono um pedacinho, e aí eu pego aquele pedacinho e faço daquilo ali um escândalo. Perfis falsos, né? Posso utilizar perfis falsos, personagem, eu sou o pavão das não sei das quantas, eu sou a Rainha Elizabeth, eu sou... Aí vai, né? Então é livre a imaginação. A mídia, que não é a mídia profissional. Amadora. É uma mídia alternativa que nós temos Amadora. Hoje, que é o Twitter, o YouTube, só falta um linchamento. O Facebook, tudo isso daí. O Twitter, ele é muito importante porque do Twitter eu posso chamar a atenção para o sujeito pegar o link do YouTube, ou pegar o link eu faço. do Instagram, etc. E o linchamento virtual que acaba nesse contexto todo aí. Pode passar a próxima slide. Eu vou passar o slide. Passei o slide, general. General, eu passei o slide. Aqui, ó. Você e o Moro abraçados e no Podemos. O mesmo partido do Moro, do general, do Kataguiri, do Arthur Moledo Duval. Todo mundo junto de mãos dadas. Não é um caso isolado. O que está acontecendo, o que aconteceu na Ucrânia, esse áudio repugnante, não é um caso isolado. Olha as coisas, os escândalos que essas pessoas já estiveram juntos. Quando o general Santos Cruz, ele foi para a CPMI das fake news, a deputada Caroline de Tônio, o deputado Felipe Barros, à época questionaram, foi o Luciano Ayan que lhe deu esse material? Foi, não foi? Não sei. Não foi não. E o Carlos Moraes da Fonte, você conhece? Não sei. E quem foi que lhe deu esse material, general? Uns amigos. Que amigos? Uns amigos aí. Depois eu te falo. E nunca falou. Só que aí vamos continuar. Olha o Nando Moura. O mesmo material criado pelo Ayan. Ó, princípios do conservadorismo, princípios do reacionarismo. O Nando Moura postando. O mesmo material que o Ayan fez. Ele postou depois, né? O Ayan fez em 13 de outubro de 2019. Nando Moura coloca 8 de maio de 2020. Ayan, que fazia live, né? Com o Frota, com a Madalena Lacks, com o Lobão. Olha o Ayan, junto com o senador Ângelo Coronel, o presidente da CPMI das fake news, o Pavinato lá, né? Conhecido por ser o advogado da MBL, não sei se é mais, não sei se largou o grupo. Panúzio, Nereu Crispim. Presidente da CPMI das fake news, ó. Ângelo Coronel. O Luciano Ayan, inclusive, ele foi convocado. Requerimento 252. Quem fez o requerimento para o Luciano Ayan ser chamado para CPMI das fake news foi a deputada Lídice da Mata. Ela é a relatora da CPMI das fake news. E no seu requerimento ela fala o seguinte, ó. Constatando que o senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso tem adotado a tática de difundir notícias fraudulentas, como no caso narrado acima, sua convocação se faz importante no auxílio dos trabalhos dessa CPMI. Ela sabe que ele produz fake news. E o caso que ela está narrando não tá aqui, vai aparecer daqui a pouco. Mas só pra mostrar, né? No final de 2019, sim, a Lídice da Mata tava num evento chamado Redes Cordiais. Olha quem tava no mesmo evento. Luciano Ayan aqui em cima. Ó o Ayanzinho sentado aqui, ó. Rapaz, o cara tá em todas, bicho. O caso era esse daqui, ó. Dono de página de fake news sobre Marielle é sócio de dirigente da MBL. E agora olha só como as coisas são. O Luciano Ayan, né? Com a retirada da página da rede, o consultor de informática revelou a sua real identidade. Em nota publicada no site, rebateu as acusações de que disseminava fake news e assumiu ligação com o MBL. Luciano Ayan assumiu
que sempre negou qualquer vínculo direto com Luciano Ayan, a página Ceticismo Político. Ele assumiu. Afonso, o Luciano Ayan, ele é sócio do Pedro Augusto Ferreira Deiro. Um nome meio desconhecido, mas bastante importante. Nome verdadeiro do também rapper Pedro Deiró, na empresa EA Inteligência, criada em setembro de 2017. Sabe quem é o Pedro Deiró? Não é um filiado qualquer, é um fundador do MBL. O que aconteceu na Ucrânia é a ponta do iceberg. O lado oculto e obscuro do MBL é muito mais sombrio do que as pessoas pensam. Tá aí. Outra empresa do consultor ligada à liderança do MBL é a IT Framig, serviço de TI, que foi criada em 12 de julho de 2016. Olha a data de criação da empresa. 3 meses depois do afastamento da então presidente Dilma Rousseff, em meio ao processo de impeachment. A empresa informou aos órgãos oficiais que atua no segmento de tecnologia da informação. Até 5 de março deste ano, a gente está falando de 2018. Cadê? O sócio do Ayan, né, de Afonso, era Rafael de Almeida Riso. Tinha 10% do capital social da empresa. Riso não é qualquer membro. Ele é coordenador de comunicação do MBL. Era em 2018. Matéria aqui, ó, de 25 de março de 2018. Rafael Riso. Olha aqui, rapaz. Olha que rapazinho bonito. Coordenador de comunicação do MBL. Também sócio do Luciano Ayan. E aí, como eu falei pra vocês, isso daqui é um print do vídeo de 2020, do início do ano, que o Arthur me bloqueou. Quando eu mostrava que o Rafael Riso era assessor do Arthur, na época, ganhava R$ 7.779,56. Assessor do Arthur. Esse daqui é um print que eu tirei antes de gravar o vídeo. O Rafael de Almeida Riso, ele continua trabalhando pro Arthur, assessor. Mas, olha o salário agora. R$ 11.315,70. Algum de vocês teve um aumento aí de quase R$ 4.000 nos últimos 2 anos? O que aconteceu na Ucrânia é a ponta do iceberg. Quando eu gravei o vídeo, aqui é o mesmo print, lá o de 2020 que o Arthur me bloqueou, olha quem era um dos outros assessores do Arthur, Marcelo Aguiar de Castro. Sabe quem é esse rapaz? É esse aqui, ó, que ganhava R$ 20.600. Não é qualquer assessor, né? É um baita assessor. Você ainda consegue ver o Marcelo nas doações lá pro Arthur. Tem lá uma doação meio aqui, ó, beneficiário dos fornecimentos de 14 mil. Consta como... O Arthur Moledo consta como beneficiário dos fornecimentos. Aqui é um print do site do TSE que você vê lá, né, as campanhas, os valores das campanhas de 2018. Sabe que é o Marcelo Aguiar de Castro, além de ser o assessor do Arthur, ganha 20 mil? Se lembra do caso do André do Rap? Se lembra do caso do candidato do Novo? Que falou isso aqui, ó, o tal André do Rap estava preso temporariamente há 1 ano. A lei é clara, prisão preventiva por mais de 90 dias tem que ser fundamentada, não foi, acerta o ministro lá. Ademais, o cara foi preso por tráfico, não por assassinato ou latrocínio. Tráfico nem devia ser crime. Minha mãe me liga desesperada, você vai perder votos. Se fosse pra ganhar voto, eu vestia uma camisa bolsonarista e fazia a minha. Desculpa, mãe. Ainda marca mãe. Esse cara que falou isso do André do Rap, um dos maiores criminosos do Brasil, líder de facção, que ele falou isso aqui, era assessor do Arthur Duval. O que aconteceu na Ucrânia é a ponta do iceberg. Olha essa foto. Marcelo Castro, o Arthur, Felipe Sabará, Ricardo Melão, Vinícius Poit. Ó o N. Ó o N. A gente vai falar do N ainda. A gente vai falar do N. Porque vamos entrar aqui na nossa parte final. A gente vai passar de 1 hora, né? Já passou até. Calma que tem mais. Ministério Público denuncia líder do MBL por tráfico de influência em São Paulo. O Ministério Público ainda investiga se o esquema se alimentou de trocas de favores com políticos. Em um bloco de anotações de Mônaco, havia anotações de nome de políticos, mas a investigação ainda busca identificar se eles foram beneficiados pelo esquema ou se contribuíram para os desvios de alguma forma. Matéria da Veja de 6 de outubro de 2020. Aqui está o caderninho do Mônaco. E olha só que coisa interessante. 3/10. Manter a réplica da bancada do MBL News no Congresso. Quer entrar pra política, quer ter uma bancada. Aí você vê, ó, 15 e 16 de novembro, Congresso do MBL, Michel Temer, Rodrigo Garcia. Será que eles já sabiam que o Rodrigo Garcia ia ser o candidato do Dória? Eles já queriam subir no palanque, né? Não sabia que o Arthur poderia ser o candidato deles? Já estavam ensaiando somar com Dória, fechar a terceira via? Aí você vê, antes outra anotação, Vinícius Poit, amigo
alguma coisa Costa. Daniel José, bancada do Lema. O N, mais uma vez, o Ricardo Melão, que tá lá na foto. Aí amigo do, acho que é Marcelo, traço Prado, Chaves, maçonaria, não sei nem o que é isso. Aí Toquinho Catagui, Seta, Rodrigo Garcia. Aí bota assim, sei lá, bota maçonaria de novo, DEM antigo PFL. Aí o bloco de anotação do Mônaco, o cara foi preso, né? Tava só o MBL. Olha, ideia, conceito, princípio. É meio que já 3 braços. MBL Comunicação, MBL News, blog, YouTube, internet, cortaram o novo, eu não sei porquê. MBL Filmes, uma produtora, e depois MBL Política. Aí tava MBL Partido. O Mônaco tava falando do MBL ter um partido, e isso é estranho, a gente vai comentar. Aí bota, um braço é o FHC, o cara que o Moro não quer melindrar, e bota em cima a maçonaria. Estranho. Depois Luciano Huck, cidadania. Já sabia do vínculo do Luciano Huck com o Roberto Freire. Olha só. E aqui, ó. Danilo Gentili. Rapaz. Danilo Gentili. Mas eles vão falar que ele não tem nenhuma ligação. Que o Mônaco que fez essa anotação era um maluco. O Mônaco era um maluco. Sabe a história do partido? Não é a primeira vez que tem um vazamento do MBL. O Intercept fez a matéria. Não vou trazer a matéria completa, só o que eles falam por alto, mas é o seguinte, ó. A ideia era aproveitar a bagunça do governo Bolsonaro para manipular quem fosse preciso. Veja como o fundador do MBL, o Renan Santos, cogitou comprar assinaturas para driblar a legislação eleitoral. A manobra é ilegal. A fala foi trocada durante conversa em que líderes do grupo discutiam criar um partido político para o movimento. Essa matéria saiu em 1º de outubro de 2020. A terceira matéria da série, a mais grave, o MBL planejou uma manobra ilegal para ter o seu próprio partido. A criação de um partido não é uma tarefa simples. 500 mil de assinaturas registradas em cartório em todos os estados da federação são necessárias. Nos áudios, Renan Santos fala abertamente sobre a possibilidade de driblar essa dificuldade comprando um partido em formação. Assim, milhares de pessoas que assinaram o apoio para a criação de um determinado partido com determinada ideologia seriam enganadas. O MBL cogitou cometer esse crime. Até o valor necessário foi levantado, R$500 mil, uma quantia grande que em nenhum momento das conversas pareceu um empecilho. Dinheiro não é problema para a molecada que não precisa prestar contas para os filiados, mas cujos líderes estão sendo acusados pelo Ministério Público de usar o movimento para lavar dinheiro. E é por isso que as pessoas ficam na dúvida, né, com essa questão do Pix lá na Ucrânia. Tem que mostra as contas, é bem interessante. Isso aqui é uma matéria do Intercept. Tá achando ruim? Reclama lá com o Intercept. E eles trazem lá as mensagens na EM, tudo uma matéria grande. Não é só esse resumozinho aqui, não. E aí você volta, vê lá no bloco que a polícia pegou quando prendeu o Mônaco, na busca e apreensão. Aí aparece Rodrigo Garcia, um valor aqui, ó, 4 milhões. Aí aparece outro valor aqui, 100 mil, outro valor, 300 mil. Aí aparece Danilo Furlan e aparece o nome Huawei. Lembrando que Rodrigo Garcia, enquanto vice-governador de São Paulo, ele lidava com a questão que envolvia a privatização, né? Investimentos, tudo mais, né? Particulares, privados na área pública. Olha o N, que tá no Congresso do MBL, que tá ali no nome, que tá em todas. Brother do Vilela, vai no Flow, vai no Vilela, vai tudo. Na época que teve a denúncia, em 2020, né, do Ayan e do Mônaco, o N veio a campo. A denúncia contra o MBL é absurda. Argumentos são risíveis e confundem coisas básicas como nome, fantasia e PJ. Cheiro de perseguição política é evidente. Se existe suspeita que seja investigada, mas baseada em fatos, não narrativas. Twitter não pode virar o Ministério Público. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado, eu não sou o Ministério Público. A única coisa que eu sei é o seguinte, né? Parece que o N gosta de defender os garotos do MBL, né? Parece que ele curte defender, né? Parece que ele não vai deixar os seus amigos na mão. Tava lá no Congresso da MBL. E aí, chegando aqui o final do vídeo, Moro diz que apoios de MBL vêm pra rua podem ser mais relevantes do que os partidos. Vocês estão vendo o que é o retrato da terceira via. E a gente fecha aqui com essa imagem, né? Terceira via, a âncora, né, afundando, todo mundo tentando se salvar. Não deu, né? E é isso. Fico por aqui. Daquela curtida, daquela compartilhada. Se gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal. Também pode me ajudar pelo Patreon. O link tá na descrição. Todos os vídeos estarão lá no Telegram, vocês podem ver. E é isso aí, meus amigos. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e nos vemos amanhã. Fui.